E aí, como que a gente pode utilizar, né, as técnicas de dinâmica de grupo dentro do processo da psicoterapia, né, como técnicas dentro da psicoterapia de grupo? Então, as técnicas de dinâmica de grupo, elas são instrumentos facilitadores desse processo. Trabalho com grupos de adolescentes, por exemplo, né? Não sou, né? Mas um dos grupos que eu tenho desenvolvido bastante trabalho é justamente com adolescente. E como adolescente, muitas vezes, a dificuldade de verbalizar, de entrar no discurso, eu utilizo as técnicas de dinâmica de grupo, né, como objetivo de facilitar esse diálogo, essa relação, né, para ter um acesso maior, né, ao mundo, ao universo do adolescente. Então, utilizando as técnicas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um adolescente com algumas implicações na autoestima, então a gente utiliza algumas técnicas de autoestima para facilitar esse diálogo com esse adolescente. Como outros têm outras temáticas também, né? Então, são instrumentos, né? Utilizando essas técnicas, são instrumentos que vão facilitar esse processo, esse contato, né? Com esse ser. Comecei inicialmente com vivência, né, com a psicologia, dentro de uma psicologia social, né, dentro das comunidades, com adolescentes, crianças e adolescentes em situação de rua. Então, eu já comecei no grupo, né, com essas experiências com o grupo. Então, conviver em grupo é algo que é inerente ao ser humano. A busca pelo grupo é inerente ao ser humano. Essa convivência, a gente precisa desenvolver habilidades sociais para a gente conviver, porque a gente vive em sociedade. Aí não necessariamente a gente já nasce dentro de um grupo que é o grupo familiar, o primeiro grupo, né, nosso que é o grupo familiar. Então a gente passa a vida inteira sendo inseridos, né, inseridas dentro de grupos, né? Você nasce numa família, vai para a escola, né, depois vai para o trabalho, grupos de amigos. Então, no geral, a gente vive o tempo inteiro inserido em grupos. O grupo terapêutico é um grupo que tem um objetivo específico. Ele vai trabalhar não só a relação da convivência, mas ele vai trabalhar questões que são intrapessoais, né, dentro da relação interpessoal. Cada técnica ela tem um objetivo específico. Utiliza dinâmica de grupo, do recurso, né, técnico já dinâmica de grupo, nos grupos abertos. Nos grupos fechados, eles têm um foco mais psicoterapêutico, que é diferente. A gente vai trabalhar em cima de questões emocionais, né? No grupo aberto, a gente trabalha as relações sociais, as relações interpessoais. Tem vários exemplos, mas tem um que me chama muita atenção e que, assim, vamos dizer assim, foi um dos momentos mais bonitos que eu vivenciei dentro desse trabalho com o grupo, que foi com um adolescente em conflito com a lei, onde a gente facilitou uma técnica, né, de autoestima, onde a gente pediu para os adolescentes, né, identificarem uma qualidade, e aí a gente estava dentro de um grupo que tinha um menino que já tinha um envolvimento com a criminalidade há bastante tempo, né, e ele já tinha cometido várias infrações, inclusive homicídios, muitos homicídios, e aí ele relatou que naquele momento ali no grupo, era o único momento que ele não pensava em coisas ruins. Então, para mim, foi um dos momentos mais bonitos que eu vivenciei, da gente entender o valor que tem o trabalho com o grupo, quanto é valioso esse trabalho com o grupo. Que a gente pode atingir, a gente pode tocar as pessoas, né, de uma forma bastante profunda, que foi o que aconteceu com esse menino. Apesar de ter um histórico muito pesado, muito envolvimento com criminalidade, com a questão do uso, né, indevido de drogas, né, mesmo assim, no espaço que ele está no grupo, né, ele percebe o quanto aquele momento é valioso. Então, para mim, foi um dos momentos mais bonitos, né? Assim, ter presenciado e ter escutado dele, né? Que aquele momento tirava ele do foco da criminalidade. Na psicoterapia individual, é você e o seu paciente ou o seu cliente. Então, o paciente, o cliente, ele depende muito do feedback do psicólogo, do terapeuta. No grupo, o grupo acaba funcionando como coterapeuta, né? Porque o feedback não é só do terapeuta, o feedback também é do grupo. E, às vezes, assim, feedbacks valiosíssimos, até bem mais significativo do que o próprio terapeuta. Então, os insights são muito mais, né? Existem maiores insights, porque ali a gente está várias pessoas, né, comungando e dialogando, falando sobre questões onde as pessoas, enquanto ser humano, a gente acaba tendo alguns pontos de semelhança,
Então, as pessoas acabam se identificando com as histórias uma das outras, e isso vai facilitando para aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de expressar suas emoções, e ela encontra um pouco da história dela no outro. Mesmo ela não falando, ela vai, de uma certa forma, ela acaba sentindo que ela está contemplada ali naquela fala. E aí ela vai se trabalhando a partir da história do outro. Claro que cada um tem a sua